quanto mais alimentos o bebê experimentar desde esse começo, maior vai ser a sua relação saudável com a comida. Porque o que a gente vê muito, assim, de crianças que são obesas, já desde a primeira infância, é que elas não tiveram essa oportunidade de ter contato com o alimento. Às vezes você leva uma criança no mercado e mostra uma berinjela, a criança nem sabe que aquilo ali é uma berinjela. Você mostra uma couve-flor, ela olha para aquilo como se fosse um ET. Para quem não me conhece, meu nome é Carolina Leal, eu sou nutricionista, mãe de 2, especialista em introdução alimentar. E aqui no meu perfil eu falo tudo sobre a introdução alimentar, como você pode perder o medo do engasgo e garantir que seu bebê coma de tudo desde a introdução alimentar. Então, se você ainda não me segue, se você caiu aqui de paraquedas, já clica aqui no seguir para acompanhar esse tipo de conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre o uso das redinhas. Basta a gente tocar num assunto que vai dar dinheiro para a indústria alimentícia para eles criarem mais uma coisa, mais uma moda. E de um tempo para cá eles inventaram essa tal de redinha. O que é essa redinha? Não sei se vocês já viram no mercado por aí. É como se fosse uma chupeta, na verdade, né? Tem um cabinho em cima e embaixo tem uma redinha onde as mães devem colocar os alimentos. E eles falam que aquilo ali é para que evite o engasgo, para que o bebê não tenha risco de consumir um pedaço do alimento e acabar engasgado, para absorver melhor os nutrientes. E aí, eu fiz ontem uma pesquisa aqui nos meus stories e perguntei pra vocês o que vocês achavam. Se vocês achavam que deveria usar, não deveria usar só em determinados momentos, né? E, pra minha surpresa, muitas pessoas disseram... Tudo bem, 70% acertou dizendo que não deve ser usado. Já tô dando spoiler, não deve ser usado. Mas eu vou dizer por quê. E algumas pessoas disseram que sim, deveria ser usado em determinadas situações. E outras pessoas disseram que poderia usar à vontade. Então tem várias coisinhas assim que a gente tem que falar sobre essa redinha e o porquê que ela não deve ser usada, né? Primeiro de tudo, uma introdução alimentar bem efetuada desde o começo, né? A partir do momento que você cria essa base alimentar desde a primeira infância, quando o bebê faz os 6 meses, mais os sinais de prontidão, a gente garante que o bebê ele fique saudável, né? Ele cresça, se desenvolva saudável e a gente acaba tornando um adulto mais saudável também. Então é importante a gente estabelecer esse tipo de relação saudável com a comida. E quando a gente diz relação saudável com a comida, nada melhor do que a gente apresentar os alimentos para o bebê in natura. E não usando de outros artifícios, outros métodos que a ciência, a indústria vai sempre inventar alguma moda e botar um preço lá em cima, porque eles querem faturar, né? Cada vez eles inventam mais coisas e mais coisas. Eles verem, quando eles começam a ver que determinado produto que eles vendiam muito, começou a descer... as vendas, eles vão fazer o quê? Inovar, falar que aquilo ali, criar uma coisa nova e falar que aquilo ali é a melhor coisa do mundo, né? Ontem mesmo eu tava vendo uns anúncios antigos, né? Aí tava até passando na minha timeline no Instagram. E aí eu vi um anúncio antigo da Sustagem e do Biotônico Fontoura. Então assim, quem tem mais ou menos a minha idade, eu sou de 87, não me pergunta a minha idade, porque eu sou péssima em matemática. Então assim, estamos em 2023, eu sou de 87, façam as contas vocês aí. Então, quem tem mais ou menos a minha idade vai lembrar daquele anúncio da Sustagem, do menino fazendo malcriação no mercado, que queria brócolis, e a mãe falando que não ia comprar o brócolis, e aí foi e comprou o Sustagem pra ele, falando que tinha todas as vitaminas e os minerais e blá 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 blá. E também tinha o anúncio, esse é mais velho ainda, vocês vão lembrar também, do Biotônico Fontoura, quem lembra? Que era o Sandy Júnior que cantava a música. Aquilo ali foi uma jogada de marketing, assim, sensacional, porque todo mundo era fã do Sandy Júnior. Então, assim, até as mães poderiam nem querer comprar, mas os filhos, quando virem aquele anúncio, porque passava toda hora, o tempo todo, todos os comerciais das novelas, dos jornais, toda hora tava ali bombando aquele anúncio. Então, fazia literalmente uma lavagem cerebral das crianças, que faziam que os pais comprassem aquele produto. E hoje em dia nós já sabemos o quanto que aquilo faz mal. Então, assim como naquela época aquilo era ótimo, maravilhoso, a solução para todos os problemas e todo mundo acabava comprando, a indústria está cada vez criando mais coisas para não fazer a lavagem cerebral, mas tentar tá sempre faturando em cima das mamães e dos papais, né?
Primeiro que a gente tem que lembrar a idade para introduzir alimentação. Eles também jogam muito com isso de você acha que seu bebê ainda não tem dente, não sabe mastigar, então coloca a redinha que assim você pode ficar tranquilo que seu bebê não vai engasgar. E não é bem assim, porque quem é aí que nunca engasgou bebendo água? Quem que o bebê nunca engasgou mamando no próprio peito? A gente sabe que isso não é verdade, né? O fato do bebê estar bebendo só o caldinho do alimento não vai impedir que ele engasgue. Muito pelo contrário, você está impedindo diversas outras coisas que podem estar associadas com aquela alimentação se ela fosse uma alimentação mais saudável, mais verdadeira, digamos assim, mais in natura, né? Então a gente tem que sempre lembrar que para começar a introdução alimentar, o bebê precisa ter pelo menos 6 meses. Então não fez 6 meses, o bebê já nasceu, ele fez 6 meses, pum, acordou hoje. Fez 6 meses, já vamos enfiar um monte de comida no bebê e ele já vai comer assim perfeitamente. Não, fez 6 meses e apresenta todos os sinais de prontidão, aí sim a gente pode começar a introdução alimentar. Então os alimentos adequados para o bebê, a gente tem que saber respeitar isso também, independente do método que você escolha. Você pode escolher o método tradicional, que é aquele método que a gente faz com os purês, né? Que a gente amassa os alimentos. Você pode escolher o BLW, que é o método que a gente dá os alimentos na sua forma mais natural, né? E sempre preconizando a mesma coisa que a família come. Então não adianta você colocar um prato de batata frita na sua frente, comer um hambúrguer com batata frita e botar uma salada verde pra criança, que a criança não vai comer. Ela nós somos o exemplo delas, né? Eles são muito nosso espelho. Então, para que o bebê tenha hábitos saudáveis, a gente também precisa desenvolver hábitos saudáveis. Eu digo que é o momento certo para a família toda desenvolver hábitos saudáveis, né? Porque muita gente come tudo muito errado, até por causa da correria do dia a dia, né? A gente sabe, a nossa rotina é muito corrida, é uma loucura. Então a gente acaba comendo o que dá, na hora que dá, principalmente as mães que estão ali 100% do tempo dedicado ao bebê. Então pensa que nesse momento da introdução alimentar do seu bebê, é a sua reeducação alimentar. E aí começa a inserir isso na família toda, né? Coloca ali no prato de todo mundo a mesma comida. Obviamente que pro bebê vai ser apresentado de uma maneira diferente, com uma consistência diferente, mas a mesma comida. Se você está comendo uma carne moída, aqui em Portugal que a gente chama de carne picada, você dá pro bebê também a carne picada. Se você está comendo uma batata cozida, dá um purê de batata pro bebê. Ou pode dar a batata cozida se você escolher o BLW. Tudo vai depender, como eu falei, do método que você escolher, né? Então, a maneira que você vai preparar o alimento vai depender do método, mas é importante lembrar que a gente não coloca sal na comida do bebê. Então, por mais que seja a mesma comida da família, tira antes de colocar o sal e cozinha na consistência certa para o seu bebê. E o mais importante nesse começo é a variedade, né? Porque quanto mais alimentos o bebê experimentar desde esse começo, maior vai ser a sua relação saudável com a comida. Porque o que a gente vê muito, assim, de crianças que são obesas, já desde a primeira infância, é que elas não tiveram essa oportunidade de ter contato com o alimento. Às vezes você leva uma criança no mercado e mostra uma berinjela, a criança nem sabe que aquilo ali é uma berinjela. Você mostra uma couve-flor, ela olha para aquilo como se fosse um ET. Então, quanto mais você puder dar o alimento in natura para a sua criança, melhor. E aí entra essa questão da redinha. Por que a gente não pode dar dentro da redinha? Primeiro, quando você coloca o alimento ali dentro da redinha, o bebê, ele não vai conseguir ver, na maioria das vezes, que às vezes a redinha é colorida, mesmo se for transparente, vai ofuscar a cor do alimento, vai ofuscar a textura do alimento. Então, o bebê não vai saber que textura real tem aquele alimento. O bebê não vai desenvolver a mastigação, porque não vai ter o estímulo oro, né, que a gente fala. Ele não vai colocar aquilo ali na boca, vai botar a redinha só e ficar chupando a redinha. E ainda tem uma coisa mais grave. O risco de desenvolver diabetes fica muito grande. Por quê? É como se você estivesse oferecendo suco pro bebê. E lembra que o suco... Quem é aí que sabe? A partir de quantos anos que o suco está autorizado? Com 6 meses está autorizado suco natural da fruta? Não, né? Lembra lá, a partir dos 2 anos é que é autorizado o uso do suco de fruta. Antigamente a gente, assim que o bebê nascia... Não, mentira, assim que o bebê nascia não.
Mas desde sempre as avós, principalmente as bisavós, colocavam, né? Ah, um suquinho de laranja-pera faz bem, é bom pro intestino. Como que um suquinho de laranja-pera vai ser bom pro intestino? Primeiro, aquilo ali só vai ter açúcar, porque fruta é rica em frutose e a frutose se transforma em açúcar no nosso organismo, né? É um tipo de açúcar. Então, aquilo ali só tem açúcar. Você tá tirando a fibra. O que é bom pro intestino? É o açúcar ou é a fibra? A fibra. Se você tá dando o alimento dentro da redinha, é a mesma coisa. É como se você estivesse espremendo ali a fruta, o legume, o que for, e dando só o líquido pro bebê beber. Bebê, ficou ótimo, né? Pro bebezinho tomar, pronto. Então, se você tá ali dando só o açúcar pro bebê, o bebê vai se habituar mal, pode ter um pico hipoglicêmico, porque ele vai estar acostumado com aquele, vai consumir uma quantidade de açúcar muito grande. E você vai também tornar que o paladar dele fique viciado no doce. Porque se você der um morango inteiro pra ele, eu duvido que ele vai conseguir comer 3, 4 morangos. Agora, se você der naquela redinha, é muito provável que ele vai chupar, vai pedir mais, chupar, pedir mais, porque ele não vai ter o trabalho de mastigar. Ele não vai ter a saciedade justamente porque não vai ter a fibra. E são várias coisas associadas, né? E como eu falei, ele não vai conhecer o alimento in natura. Isso é tão importante. E lá na frente, tem total relação também com a seletividade alimentar. Porque se ele não conhece agora, é agora o momento de você apresentar. Agora que ele tem que perceber que aquilo ali alimenta, aquilo ali é bom, aquilo ali é saudável, a mamãe tá comendo, o papai tá comendo, eu também vou comer. Eu não vou só chupar o caldinho, sabe? Então, a gente já tem vários estudos que comprovam que a seletividade alimentar também está muito baseada nisso. A gente oferece de maneira errada o alimento para o bebê, ou então o bebê recusa o alimento pelo menos uma vez, e aí não se oferece mais. E aí começa a dar aqueles alimentos preferidos do bebê. E é assim que começa a seletividade alimentar. Meu bebê prefere banana, eu vou dar todo dia banana para ele no café da manhã. E aí o que acontece? Quando você vai oferecer uma fruta diferente, o bebê não vai aceitar. A criança, no caso, não vai aceitar. E aí a culpa é de quem? A gente tem que insistir, a gente tem que oferecer. Falou não hoje, espera 2, 3 dias, oferece de novo. Oferece, no caso dos legumes, das verduras, oferece com outro tempero, oferece cozido de outra maneira. Em vez de fazer no vapor, faz no forno, bota alecrim, bota orégano. Gente, é tempero. Tempero você pode usar qualquer tempero, pode usar pimenta, pode usar o que você quiser. Só mesmo sal que a gente pede para não usar. Então, vai variando, faz receitinhas. Depois entre os 6 e os 9 meses, o ideal é que você ofereça o alimento in natura. A partir dos 9 meses, vai variando com receitas. Faz um omelete, bota ali. Ai, meu filho não gosta de cenoura. Você não vai esconder a cenoura no omelete, mas você vai cortar ela em pedacinhos e botar junto no omelete. E aí o bebê vai ver a cenoura, ele vai identificar a cenoura, ele vai sentir o gosto da cenoura, mas vai estar ali misturado com ovo. Então pode ser que ele goste mais. E várias outras receitas que você pode pegar, né? Tem muffin salgado, no caso de legumes. Você pode fazer uma lasanha de berinjela, porque dá uma quebrada naquele amargo, né? Pode fazer lasanha de abobrinha. Tem tantas receitas, tantas maneiras legais de você oferecer os alimentos, em vez de você fazer com a tal redinha, que ali não vai te trazer benefício nenhum. Além disso, eu tenho minha colinha aqui, tá, gente? Senão eu posso esquecer algum ponto importante. Além disso, a redinha também, ela aumenta absurdamente o risco de contaminação alimentar. Porque é muito difícil de higienizar aquilo. Ela tem muitos buraquinhos. Você pode tentar higienizar com a escova. Você pode tentar higienizar com a escova ou com a esponja, né? Mesmo assim, é muito difícil você conseguir penetrar em cada buraquinho e garantir que saiu todo o restinho de comida. E aí, conforme ela vai acumulando comida, a proliferação bacteriana é muito grande, né? Você não tem como garantir que aquilo ali tá 100% limpo. E o risco de você trazer uma contaminação, uma infecção, qualquer coisa pro seu bebê é muito grande. Então não vale a pena. Não tem nenhum benefício, só tem riscos. Até agora, vocês estão vendo, só falei riscos da redinha, né? Benefício 0. Então realmente não é aconselhável. Nenhum pediatra aconselha, a não ser aqueles que a gente sabe que assim, né? A indústria deu uma compradinha, né? Mas, teoricamente, nenhum pediatra deveria aconselhar, nenhuma nutricionista deveria aconselhar, porque é uma coisa que realmente não traz nenhum benefício.
Então, ao invés de você utilizar a redinha, aprenda mais sobre como cortar os alimentos de maneira correta, qual a textura ideal para oferecer os alimentos para o seu bebê, quais as maneiras de variar os alimentos para o seu bebê aceitar melhor. Aprenda também sobre os sinais de saciedade do seu bebê, os sinais de prontidão, para você ver se você não está exigindo demais do seu bebê. Às vezes não é a hora dele comer ainda e você está ali enfiando comida para ele, achando que ele não está aceitando, porque ele não nasceu para isso. Eu vou dar qualquer coisa, eu vou dar uma papinha industrializada. Não é assim, entendeu? A gente tem que saber respeitar os sinais do bebê, respeitar o tempo dele e com isso, com certeza você vai conseguir ter sucesso na introdução alimentar. Aí um bebê que nasceu, por exemplo, prematuro, você querer com 6 meses introduzir a alimentação, o bebê nem senta direito ainda, com certeza aquele bebê não vai aceitar. E aí você começa a ficar frustrada, você começa a ficar estressada, e aí acha que é só o seu bebê que é daquele jeito, que você tá fazendo alguma coisa errada, que a culpa é sua, porque nasce uma mãe, nasce uma carga de culpa, né, gente? Eu, como mãe de 2, sei bem o que é isso. Eu mesmo, sendo nutricionista, especializada em introdução alimentar, também tem aquela minha carguinha de culpa, porque mãe é mãe, né? Não tem jeito. Então, mesmo eu com todo o meu conhecimento, carreguei no começo da introdução alimentar dos meus bebês esses conflitos internos. Imagina a pessoa que não tem esse conhecimento, que não tem o apoio da família, que acontece demais, né? A família não apoia, principalmente as pessoas mais idosas, mais velhas, né? Ou então o vizinho, o primo, sempre tem aquele pra dar aquele palpite assim: ai, mas o meu filho, desde os 6 meses eu fazia isso e aquilo, ele nunca morreu. Ah, o vizinho, do primo, do tio, do cunhado bebe água desde os 2 meses e tá vivo. A gente sabe que a água é só a partir dos 6 meses, né? Mas tem sempre aquele sortudo que desde os 2 meses bebe água e tá vivo. E aí dá vontade de perguntar, mas o que? Era pra matar? Né? Porque a vontade é essa. Então, é tentar fechar um pouquinho o ouvido para essas opiniões alheias, focar no que a ciência diz, no que os profissionais dizem, né? As atualizações, as coisas mais atualizadas, né? As informações mais atualizadas, e confiar no seu instinto materno, porque a gente que é mãe sabe quando a gente está indo pro caminho certo, sabe quando está indo pro caminho errado também. Então sempre busca um profissional que você confia, um profissional que você vê que está sempre atualizado, sempre a par de todas as novidades, porque isso vai te ajudar demais a fugir dos maus profissionais, a fugir das opiniões alheias e a tomar decisões corretas para o seu bebê. E o que é importante também? No momento que o seu bebê está ali se alimentando, você tem que estar sempre presente, supervisionando. Então não vai ser a redinha que vai evitar o engasgo. O que vai evitar ou até ajudar na hora do engasgo, caso aconteça um engasgo, é você estar ali, de olho no seu bebê, supervisionando o seu bebê. Então no momento da alimentação é aquele momento de você esquecer tudo. Esquece o seu celular, esquece a novela, o telejornal não é jornal, né, da noite, aqui em Portugal fala telejornal. Esquece tudo que tá ao seu redor, foca no seu bebê. Ele é a pessoa mais importante naquele momento, não só naquele momento, a gente sabe, né? Mas foca nele, no aprendizado que você tem que passar pra ele, come junto com ele, exagera mesmo nos movimentos, sabe? Em vez de você mastigar normal, mastiga fazendo mais movimentação com a boca, porque ele vendo você fazendo isso, ele vai querer te imitar e automaticamente ele vai aprender. Então essa questão o bebê não tem dente, como é que ele vai mastigar o alimento? Ele vai mastigar e ele precisa de treino. E para ele conseguir treinar, você tem que confiar nele. Como que ele vai treinar uma coisa se você não dá oportunidade? Então dá a oportunidade pro seu bebê, insiste, persiste, não force. Forçar jamais. Você vai oferecer o alimento, você não vai forçar o seu bebê a comer. Tem uma grande diferença, né? Então, senta ali do lado dele, dá atenção para ele, conversa. Aqui em casa, o que funcionou muito, assim, durante a refeição, a gente sempre gostou, né? Nós somos uma família muito musical. Então, a gente sempre gostou de, durante as refeições, colocar uma música. A gente, às vezes, colocava Bita, colocava Jacaré Elvis, palavra cantada.
A gente sempre colocava uma playlist infantil durante o jantar ou o almoço, que fosse. A refeição que a gente conseguia estar mais reunido, né? A família inteira, que às vezes nem todo mundo podia estar na mesa em todas as refeições. Mas no momento que a família estava reunida naquela refeição, a gente tentava deixar o ambiente mais descontraído possível. Justamente para o bebê perceber isso. Porque se você tá nervosa, é claro que no começo é natural a gente ficar nervosa. Mas se você passar isso pro seu bebê, se você demonstrar isso pro seu bebê, ele vai acender uma luzinha ali. Minha mãe tá nervosa? Por que minha mãe tá nervosa? O que tá acontecendo de errado aqui? Porque eu vou começar a ficar nervoso também. Eles sentem tudo, eles são muito perceptivos. Então mantenha calma. Basta você estar ali no mesmo ambiente que ele, comendo junto com ele, prestando atenção, notando o que está acontecendo e pronta para caso aconteça alguma coisa, você tem que saber como agir também, né? Então, prestar atenção, saber a diferença entre gag e engasgo, como agir em caso de gag, como agir em caso de engasgo. Você tem que estar atenta a tudo isso. E aí sim, você estando ali presente naquele momento, dessa maneira que você vai evitar o engasgo. Não é usando redinhas. Então, como eu falei antes, eu e minha colinha, o que você precisa incentivar no seu bebê? A autonomia dele. Ele precisa saber comer sozinho, saber os limites dele, né? Saber a quantidade de comida que ele tolera, a qualidade da comida que ele tolera. Porque assim como eu tenho minhas preferências, o seu bebê também vai ter. Não é porque é um bebê que ele vai aceitar absolutamente todos os alimentos. Claro que, como eu falei, você não vai desistir desde a primeira vez que você oferece, ele fizer cara feia, você vai desistir? Não. Para que o bebê realmente, você fala assim, ele não gosta disso, você tem que oferecer pelo menos umas 10 vezes de maneiras diferentes. Então, você ofereceu hoje, ele não gostou, você oferece daqui a 2 dias, dá uma pausa maior, oferece daqui a 1 mês. E mesmo assim, o paladar deles mudam muito, assim, constantemente. Então, se você ofereceu esse mês, por exemplo, ele não gostou, você ofereceu as 10 vezes, né? Ele não gostou, dá uma pausa aí de 3 meses e tenta oferecer de novo. Porque isso acontece demais. E também tem fases, né? Um bebezinho que tá com 6 meses não tem as mesmas necessidades de um bebê de 1 ano, um bebê de 2 anos. Isso vai variar muito. A fome, o apetite, vai variar de acordo com as fases do desenvolvimento do bebê. Quando o bebê toma vacina, quando o bebê tá naquele fase do estirão, ele vai comer muito mais. Quando o bebê pausa essa fase do estirão, ele vai comer menos. Aí você vai começar a achar, ai meu Deus, meu filho não come nada. A gente tem que estar com essas expectativas muito bem alinhadas, né? Pra gente não se frustrar. Porque aí a gente acaba cobrando demais o bebê, coloca um prato enorme, porque na fase do estirão ele tava comendo bem, aí ele não come nem metade daquele prato, aí você, pronto, meu filho não come nada. Calma lá, não come nada comparado ao quê? A fase do estirão? Não come nada mesmo? Tipo, se dá uma colherada pra ele já não aceita. A fralda do bebê tá limpa? O bebê tá com sono? O bebê tá bem disposto? O bebê tá com febre? Tem dente nascendo? Tudo isso tem que ser levado em consideração. É uma fase de transformação na vida do bebê e na nossa vida também. Mas a gente não pode tirar um primeiro não como um não definitivo. Então a gente tem que estar muito atenta a isso e tem sim que respeitar o limite, dar essa autonomia para o bebê decidir o momento certo e a quantidade certa. A gente tem que respeitar os sinais de saciedade do seu bebê, nada de ficar forçando, isso não é legal para ele. Além disso, o fato de não usar a redinha também vai ajudar o quê? No desenvolvimento das habilidades motoras, porque quando você coloca a redinha, ele não vai fazer esforço nenhum. Ele só vai chupar. Chupar, ele já chupa o peito, né? Ou a mamadeira. Ele já sabe fazer isso. O que ele vai estar aprendendo de novo? Nada. Mas se você colocar ele para comer uma comida, seja em papinha, ou seja o BLW, você vai forçar que ele desenvolva a língua, o movimento da língua, né? Porque a língua a gente faz no automático, não percebe. Mas quando a gente come, a nossa língua ela vai direcionando a comida para todos os lados. Ela joga para um lado, depois ela joga para o outro e a gente vai mastigando, vai triturando. O bebê, mesmo sem o dente, ele tem a capacidade sim de triturar o alimento, desde, claro, que ele seja apresentado na textura correta. Então isso vai ajudar demais no desenvolvimento motor do seu bebê. Aquilo que eu tinha falado antes, eu interrompi o raciocínio e vou voltar.
precauções de segurança. Então, nunca deixar o seu bebê sozinho no cadeirão. Ah, vou ali na cozinha rapidinho buscar água. Não. Deixa já tudo pronto em cima da mesa ou no ambiente que você faz as refeições e não sai do lado do seu bebê até ele terminar a refeição, até não ter mais nada dentro da boca dele. Porque às vezes você tira o prato, mas ainda tem alguma coisa dentro da boca. Então, jamais deixar o seu bebê sozinho com qualquer alimento ou água, porque a água também causa engasgo, né, gente? E você precisa também estar atenta aos sinais de engasgo, aos sinais de gag, para saber como agir. O bebê também precisa estar sempre sentado ereto. Então, nunca pega aquelas cadeiras, sabe aquelas cadeiras aqueles cadeirões de alimentação que reclinam assim para trás? Aí a mãe, orientada pelos aqueles profissionais maravilhosos, fala assim, já pode começar a introdução alimentar. Seu bebê não senta não? Bota um monte de almofada. Reclina um pouquinho a cadeira. Uhum. Alguém já engasgou aí, deitado e tentou tossir? Uma vez, bebe uma água aí e vê se você vai conseguir fazer aquele reflexo de tossir se você estiver inclinado para trás. É muito difícil. Então o bebê precisa sim estar na posição correta para garantir a segurança dele. Porque se ele precisar tossir, se ele precisar colocar para fora aquele alimento, ou a água, ou o que seja, ou até o leite mesmo, ele vai ter essa condição de fazer esse movimento. Se ele tiver assim, ele não consegue. Às vezes o bebê não tá nem, como eu falei, não tá nem pronto para fazer a introdução alimentar, então ele não tem esse movimento do pescoço. Ao contrário do bebê que já tá mais durinho, já consegue sentar sozinho. Ele já tem esse movimento assim do tronco, né? E do pescoço também. Então, gente, essa fase da introdução alimentar é aquela fase que a gente tem mesmo que aproveitar. É difícil sim, é complicado sim, mas é um momento único. Vocês vão ver como passa rápido. E se a gente não aproveitar, quando você piscar assim, pum, já criou hábitos ruins ou hábitos bons, dependendo da sua decisão, né? Você já criou essa conexão ou não com o seu bebê, porque naquele momento ali você vai estar criando uma conexão única com o seu bebê, de confiança, uma conexão de amor mesmo. Ele vai ver que você tá ali pra cuidar, você vai estar ali dedicada pra ele, especialmente pra ele naquele momento. Parece besteira, mas pra eles isso é uma coisa assim enorme. Sério mesmo, confia em mim. E dê também a oportunidade do seu bebê aprender. Ele, até os 6 meses ele só bebia leite. Então você não tem como obrigar o seu bebê a nos 6 meses já saber comer de tudo. Dê tempo ao tempo, ensina pra ele, mostra pra ele como faz, tenha paciência. Eu sei que é difícil, a gente já tá desgastado, a nossa rotina do dia a dia é cansativa. Algumas mamães voltam a trabalhar com os bebês quando fazem 4 meses, outras quando o bebê faz 6 meses. Mas tenta assim, respirar naquele momento e se dedicar ao seu bebê, tá bem? Só beber uma água, peraí. Enquanto eu bebo uma água, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí no chat pra eu responder, tá bem? Por falar em água, gente, a água também é super importante, tá? Eu vou fazer uma live também falando sobre a importância da água e sobre como oferecer água para o bebê, qual o momento certo de oferecer água para o bebê, em qual recipiente, né, que deve oferecer. Será que é na garrafinha assim, garrafinha com canudinho, mamadeira? Como que será que a gente vai oferecer essa água? Vou fazer também uma live em breve sobre isso. Vou deixar aqui também aberta para os comentários essa live depois, para vocês dizerem o que vocês gostariam que eu falasse nas próximas lives, porque o meu objetivo é ajudar o máximo de pessoas possível. Então, nada melhor que você, mamãe, me dizer qual a sua dúvida, o que te aflige na introdução alimentar, para que eu possa esclarecer e te ajudar, tá bem? Então, eu venho aqui agora agradecer por vocês terem assistido essa live, estarem aqui comigo numa sexta-feira à noite. Se bem que para nós mães, né, sexta-feira, para mães, pais, sexta-feira à noite, a gente tá com os nossos bebês, né, então isso não é um problema. Eu deixei lá nos stories também uma enquete para saber de vocês qual o melhor dia e horário para as próximas lives, pra gente conseguir conciliar, porque algumas pessoas falaram que sexta-feira não é um dia legal e esse horário também não é um horário legal, então eu deixei algumas opções lá. Caso não tenha a opção de vocês lá, pode me mandar no direct também, que eu vou contabilizar. E aí, pra semana, a gente passa a fazer a live
no horário e dia mais votado, tá bem? Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês. Espero que eu tenha ajudado, esclarecido a dúvida de vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos, uma boa noite. Tchau, tchau!